Nós vamos definir nessa aula 1 a cinemática em uma dimensão, em uma linha reta, tá? O capítulo é muito mais do que isso, o capítulo é muito grande. Nós vamos estudar praticamente ele todo, algumas partes nós não vamos ver. A parte de coordenadas cilíndricas e a parte de coordenadas de movimento relativo. Vocês vão ver isso na disciplina de mecânica, tá? Mecânica geral. Bom, na cinemática, muitos de vocês já tiveram esses conceitos lá no curso do ensino médio, tá certo? Lá no ensino médio, vocês tiveram lá cinemática, posição, velocidade, aceleração, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Muitos desses conceitos são os mesmos, tá? Então, o conceito de posição, de velocidade, de aceleração, tá certo? Nós vamos ver daqui a pouquinho. O livro faz uma introdução, né, sobre o que é a mecânica, né, que é estudo do repouso ou do movimento dos corpos, né, e particularmente a parte de estática, nós já vimos um pouquinho no curso de Física 1. Vocês vão continuar tendo depois isso, estática em mecânica geral, e depois também resistência dos materiais, em estruturas, tá certo? Esse é o curso inteiro de estática de vocês, praticamente, na civil. E a parte de dinâmica, nós vamos ver aqui um pouquinho agora. Depois vocês vão ter também um pouco de dinâmica lá no curso de mecânica geral, e também um pouco de dinâmica quando vocês tiverem a matéria de dinâmica das estruturas, tá certo? A estática a gente viu no primeiro semestre, né? Você estuda sempre o corpo livre de ação de força resultante, tá? Então o corpo está parado ou com V constante. E a dinâmica é quando você tem uma força resultante, você tem corpos acelerados, né? A velocidade varia, tá? Tanto em módulo quanto em direção. Na dinâmica você tem duas partes. A cinemática, que a gente vai estudar agora, que trata apenas de como os movimentos ocorrem, sem se preocupar quem causou os movimentos, né? Só a parte geométrica. E depois tem a cinética. A cinética realmente é a parte que você estuda as causas, né? São as forças, né? E os torques que causam o movimento, tá? Nós vamos falar de dinâmica de uma partícula somente nesse curso. A dinâmica do corpo rígido é muito mais elaborada, muito mais, e aí foge totalmente do curso de Física 2. Vocês vão ver isso um pouco isso em mecânica geral, um pouco, tá? Quem for fazer pós-graduação, depois mestrado, na parte de dinâmica de estruturas, aí vocês vão ter que ver bem, tá? Mas a parte de dinâmica do corpo rígido é muito mais complexa do que a parte de cinemática, tá? Do que a parte de estática, perdão. Nós vamos ter, então, a parte só da partícula desse curso. E uma aplicação imediata, vocês vão ver depois na dinâmica das estruturas, que é uma matéria que vocês vão ter, tá? Bom, quais são os conceitos básicos da mecânica, né, da cinemática? Nós temos aqui, você tem o vetor posição, tá? Em uma linha reta, o vetor posição sai da origem, você tem que ter um referencial, que é uma linha reta. Aqui onde está o x, aqui, o y, ou o z, sei lá o que for, é para onde que aponta o positivo, né? Então começa no zero. Então a posição, você tem o vetor posição sempre é R, tá? R, vetor R. Aqui você não está vendo um chapéuzinho no R, porque no livro o vetor é sempre negrito, né? Tudo que você vê em negrito no livro são vetores, tá? O vetor R tem módulo S, tá? Vou chamar aqui também de módulo X aqui, tá? Entretanto, você pode ter movimento vertical, que você teria que chamar de Y, tá? Por exemplo, em duas dimensões. O livro trata genericamente tudo de S. Qualquer direção é S, tá? Pode ser para X, para Y, para Z, qualquer lugar. É sempre S. Então você pode assumir então que S pode ser X, Y ou Z, tá?
Neste caso da linha reta, o vetor R, tá? E o deslocamento S tem o mesmo módulo, tá? Mas nem sempre isso é verdade, tá? Já o deslocamento envolve duas posições, posição inicial e posição final, tá? Vetor posição inicial, vetor posição final. E aí você vai ter o delta R, que é o R final menos o R inicial. Ou então você tem o S inicial e o S final e o delta S, que é S final menos S inicial, tá certo? Repara então que é meio redundante falar em R e falar em S ao mesmo tempo quando o movimento é retilíneo, tá? Geralmente a gente vai vamos usar só S. A gente sabe que S e R são a mesma coisa, porque o mesmo módulo, né? Porque nós estamos no movimento retilíneo, tá? Aí o deslocamento, então, delta S, S final menos S inicial, tá? Então, vamos lá, sai da posição 5, vai até a posição 8, em metros. Então, delta S é 8 menos 5, 3 metros, tá? Velocidade. A velocidade é assim, para você percorrer esse delta S, você gastou um certo tempo, um intervalo de tempo delta T. Então, você tem uma velocidade média, que é o delta S pelo delta T. Você pode fazer isso vetorialmente, o que não é muita vantagem, visto que é sempre no eixo X, né? Vai ficar tudo I. Então você pode falar isso também na forma escalar, tá? E na forma escalar, você vai ter então S, né, em vez de R. Daqui para cá, nós estudamos transformar a velocidade média em velocidade instantânea. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu pego intervalos de tempo cada vez menores. Eu faço esse ΔT tender a zero. Repara bem que não é muito vantagem para a física, né, falar em velocidade média. Ele é uma boa informação para você trabalhar, tal, mas você não faz projeto calculando médias, tá? Você precisa de coisas ponto a ponto para fazer um projeto. Então nós estudamos o limite em que esse ΔT tende a zero, e no fundo esses ΔR e ΔT acabam se transformando numa derivada. Então a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Aqui em módulo, né, velocidade escalar, variação da posição em relação ao tempo, né, derivada da posição em relação ao tempo. O que quer dizer isso? É uma variação instantânea. Como aqui é t, é instantâneo, tá certo? Esse sim você consegue fazer projeto, tá? Mas para isso você tem que conhecer ou a velocidade ou a posição, tá certo? Para poder aplicar essa fórmula, tá? Lembrando então, pessoal, que para nós taxas de variações médias não são interessantes, não são suficientes para a gente fazer projeto, por exemplo. Nós precisamos saber coisa ponto a ponto, instante a instante. Então, nós transformamos a variação média numa variação instantânea, que é a derivada, tá? Então, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. E aí, às vezes aparece a velocidade média de percurso, tá? Quando aparecer isso, pessoal, é toda a distância percorrida pelo tempo, tá? Esses problemas são bem chatinhos, porque o cara pode ir para trás e voltar, você vai se enroscar em achar a distância total percorrida, tá? Por exemplo, se o corpo sai de P e vai até P', tá? Então aqui tem um ΔS negativo. Então, a velocidade média é posição final menos posição inicial, tá certo? Entretanto, o corpo saiu de P, foi lá para frente e depois voltou, tá? Quando eu faço a média pela posição, eu não vi nada disso, só vejo a posição inicial e a posição final. Para eu calcular a distância total, eu tenho que pegar, ver em quanto tempo que o V foi positivo, calcular esse tempo, depois quanto tempo que o V for negativo, calcular esse tempo e achar os deslocamentos em cada intervalo, tá? E pegar o módulo, tá certo?
A distância total de trajeto é sempre positiva, porque é tudo em módulo, tá? Então, nesses problemas aqui, nós precisamos saber sempre estudar o sinal da velocidade, quando que a velocidade muda de sinal. Por exemplo, se ele foi para frente e depois voltou para trás, uma hora ele teve que parar, tá? Quando ele parou, até então o V era positivo, depois o V ficou negativo. Então, temos que estudar o sinal da função velocidade para fazer esses problemas de distância percorrida, tá bom? Bom, o que é aceleração? Aceleração é quando a velocidade muda, né? Eu tenho aqui, num certo instante, um V. No instante posterior, eu tenho um V diferente, um V' maior, por exemplo. Tá? Se a velocidade muda de valor, significa que eu tenho uma aceleração, uma força resultante atuando. Tá? E a aceleração é o ΔV, ΔT, mas isso é a aceleração média. A gente não está interessado em média, nós queremos saber sempre o instantâneo, né? O local. Então, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Tá? Então, a taxa de variação da velocidade com o tempo é a aceleração. A taxa de variação instantânea da velocidade com o tempo é a aceleração instantânea, que é a aceleração que a gente vai usar, tá? Que é pela derivada. Tá? Isso aqui, então, é a equação, né? Básica aqui da aceleração. Variou o módulo da velocidade, apareceu a aceleração. Isso é um movimento em linha reta, tá, pessoal? E aí, quer dizer o seguinte, como a velocidade já é a derivada do tempo, da posição em relação ao tempo, então a aceleração seria a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Você deriva uma vez, tem a velocidade. Deriva de novo, tem a aceleração. Então aqui a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Então, você pode ter aqui, por exemplo, velocidade aumentando, aceleração positiva, chamado movimento acelerado. Velocidade diminuindo, aceleração negativa, movimento retardado. Tá certo? Na velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Tá? Só uma nomenclatura que se usa. Tá? Então, pessoal, a cinemática do movimento qualquer são 3 equações. Tá? Primeira, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Segundo, a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo. O que você pode fazer? Você pode isolar o tempo aqui e colocar aqui. Eliminar o tempo, que é uma Torricelli, não é isso? Se eu fizer isso, eu obtenho a equação 3. VdV igual a AdS. Tá? Pessoal, qualquer problema de cinemática, qualquer movimento, qualquer mesmo, se resolve só com essas 3 equações. São 3 equações diferenciais. Você tem que integrar. Tá? Ah, eu tenho V em função de S. Quanto que é a aceleração? Tem que colocar aqui. Tá certo? Ah, eu tenho a velocidade em função da aceleração em função de V. O que eu posso fazer? Eu posso achar o quen que é o V. Tá certo? Se eu tenho V e quero S, eu tenho que integrar. Se eu tenho S e eu quero V, eu tenho que derivar. Tá? Se o que eu quero está dentro do diferencial, aqui, eu tenho que integrar. Então, pessoal, só tem 3 equações. Só. Tá? E aí, você tem uma certa estratégia para resolver as equações. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu vou examinar aqui um caso, que é o MR e o V. Você viu isso no colégio. O que é o MR e o V? É o movimento retilíneo uniformemente variado. O que caracteriza esse movimento? A taxa de variação da velocidade é constante, ou seja, ela aumenta valores iguais em tempos iguais. Quer dizer que a aceleração é constante. Aceleração constante acontece. Você vai aqui na V igual a igual a dv dt, passa o dt para lá, fica dv igual a dt, dv igual a dt, passo A para fora, porque é constante.
Integral de dv é v, integral de dt é t. E agora, pessoal, vem as condições iniciais, tá? Se você vai resolver uma equação diferencial, você tem que fazer uma integração. Essa integração, em geral, é sempre definida. Tem limite inferior e limite superior, tá? O que você tem que fazer, então? Você tem que saber que em dt começa sempre em zero. O tempo começa sempre em zero, quando dispara o cronômetro. Em zero, a velocidade é v0. Num tempo t qualquer, é um v qualquer, tá? Integral de dv é v, entre v0 e v, é o teorema fundamental do cálculo, né? Primitiva em cima menos primitiva embaixo. Vai ficar v menos v0 igual a t. T menos 0 que é t. Passo o v0 para o outro lado, v igual a v0 mais at. Aqui é constante. Esse c aqui tem que lembrar que é constante. Então, pessoal, essa equação só vale se a aceleração for constante, tá? Se ela for variável, não vale mais. Porque aqui, ó, quando eu integrei, eu coloquei a aceleração para fora, que é constante. Não posso colocar para fora se ela for uma função, tá? Como é que eu acho a posição em função do tempo? Eu vou lá e coloco v igual a ds dt. Só que o v, eu sei que é v0 mais at. Então o que eu faço? Esse dt está multiplicando, está dividindo, passo para cá, multiplicando, a integra dos dois lados. Tá? Quando o tempo é zero, a posição é S0. Num tempo t qualquer, é uma posição S qualquer. Integral de ds é S, S final menos S inicial. Igual. Integral de v0 dt, integral de dt é t, porque v0 é constante, né? Integral de dt é t, vai ficar v0t menos v0 vezes 0, que é v0t. Depois vai ficar at dt. Integral de t dt, t quadrado sobre 2. Em t, vale t quadrado sobre 2. Em 0 vale 0. Então vai ficar, passa esse 0 para cá, fica esse 0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Tá? Que é a forma do sorvetão, você lembra? Por último, a Torricelli, como é que é? VdV igual a ADS, integra dos dois lados. Em t igual a 0, a posição é S0 e a velocidade é V0. Num t qualquer, aqui é um S qualquer, aqui é um V qualquer. A aceleração é constante, vai para fora. Integral de V dV, V quadrado sobre 2. Passo 2 para cá multiplicando, vai ficar 2A delta S. Tá certo? Passo o V0 para cá somando. Vou ter que V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S, que é a Torricelli. O que acontece? Os alunos têm a tendência de achar que essas três equações resolvem qualquer exercício, né? Tá falso isso, pessoal. Na verdade, não resolve quase nada. Quase nenhum exemplo da vida prática é MRUV. MRUV praticamente não existe. Você fala assim, queda livre. Queda livre só se você não considerar o atrito do ar, que é um problema só teórico, porque na prática, depois que você pula de paraquedas, passou 6 segundos, sua aceleração é 0. Você cai com V constante, porque o atrito equilibra com a força-peso. Tá? Você não tá mais... Quando você pula do avião, você tem aquele frio na barriga só por 1 segundo. Acabou. Tá certo? 1, 2 segundos, porque depois vai ter aquele atrito todo, né? E aí você vai ter, então, aceleração igual a 0, porque a força-peso cancela com a força de atrito. Aí você fala assim, bom, queda livre na Lua. Na Lua sim. Na Lua não tem atrito do ar, queda livre na Lua é MRV. Mas aí, qual que é a utilidade prática disso, né? Então, na verdade, o movimento com aceleração constante é um movimento difícil de se manter. Você não consegue manter a aceleração constante. Tá? Geralmente você parte da aceleração zero e dá um pico, né? Quando você, por exemplo, numa arrancada de veículos, a aceleração sai do zero assim, faz um pico, depois ela vai caindo. Tá certo? A aceleração. Então, não tem nada a ver, a aceleração não é constante, tá? Isso aqui foi só um exemplo para você ver como que funciona aqui, né? As equações, tá certo?
Bom, quais são os passos para resolver o exercício? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. O objetivo da dinâmica do ponto material é descrever o movimento. Então eu quero saber o seguinte, eu quero saber em cada instante onde vai estar o ônibus espacial, em cada instante. Eu tenho que prever esse movimento. Então depois de 15 segundos, depois de 1 hora, depois de um dia. Então eu tenho que saber em cada instante onde ele vai estar. Isso é engenharia, isso aqui é prever o movimento. Eu tenho que fazer o projeto para descobrir isso. Eu preciso então do S de t. É a posição e função do tempo. Então, se você encontrou o S de t e você tem a massa do corpo, você tem todas as equações. Todas. Força, quantidade de movimento, energia, velocidade, tudo que você imaginar você tem. Porque S de t fornece a informação completa do movimento. Tá? Quando o exercício te dá o S de t, é só um exercício teórico. Tá? Porque você vai derivar para achar o V, derivar para achar o A, isso não tem nenhuma utilidade prática, tá? Na prática, você nunca tem o S de t, na prática, tá? Porque você geralmente usa sensores de pressão, algum tipo de sensor para calcular as forças. Com o valor da massa, você acha a aceleração. A aceleração você integra uma vez e acha a velocidade. Aí depois você integra de novo e acha a posição. Aí você resolveu o exercício. Tá? Na prática, geralmente é isso. Tá? Para começar o exercício, você tem que adotar um referencial. Não pode mudar esse referencial. Tá? Num problema de um corpo, esse referencial é sagrado. Se você tem 2 corpos, você pode usar 2 referenciais. Tá? Um para cada corpo. Não tem problema. Mas um corpo, referencial só. Tá? E aí, se o cara te der o S de t, você só deriva e obtém o V de t e o A de t. Isso é um problema teórico, tá? Agora, se te dá o A de t, você integra uma vez e acha o V de t. Depois você integra de novo e acha o S de t, né? V igual a igual a dv dt, dv igual a de t dt, aí você integra e acha o V. Aí depois você vai ter o V, V ds dt. Então, S é V de t dt, coloca a função de V, integra dos dois lados e acha o S. Acabou o exercício, tá? V0 e S0 são sempre dados, né, que são as condições iniciais. Mas, aí o cara pode dar o A de V, aceleração em função de V, tá? Esse tipo de problema é o mais comum e é o mais versátil. Você tem 2 opções. Primeiro, você pode usar A igual a dv dt, isola o dt, aí fica assim, ó, A de V dividindo aqui, ó, V de um lado e T do outro, integra dos dois lados. Você vai ter o T de V. Aí você tem que inverter a função para achar o V de T. Sabendo o V de T, você integra de novo e acha o S de T. Né? E aí acabou o exercício. Chegou no S de T, acabou o exercício. Ou você pode também usar o Torricelli. Você pode usar aqui V dV é igual a ADS, só que o A depende de V, passa dividindo. Tá? Fica V de V, V dV sobre A de V. V de um lado, S do outro, integra dos dois lados e acha o S de V. Aí você inverte a função para achar o V de S. Aí você vai usar V igual a ds dt, isola o dt, S de um lado, T do outro, integra dos dois lados, e você vai achar o T de S. Aí você inverte a equação e acha o S de T. Acabou o exercício. Tá? Se ele te dá o A de S, você usa VdV igual a de AdS, S de um lado, S V do outro, integra dos dois lados. Você vai encontrar um S de V. Aí você inverte a equação e obtém o V de S. Aí você usa a equação V igual a S dt, isola o dt, fica ds sobre V de S. Aí você tem S de um lado, T do outro, integra dos dois lados e acha o T de S. Aí você inverte a equação e acha o S de T. Então, pessoal, aqui são todos os casos possíveis e imagináveis que podem acontecer. É um desses 3 casos aqui.
Ou a aceleração depende do tempo, ou a aceleração depende da velocidade, ou a aceleração depende de S, da posição. Para cada caso, você tem que fazer isso aqui, tá? Não tem outra saída, tá? É isso aqui. São esses 3 modos de resolver, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você ver o exercício é botar o referencial e ver do que depende a aceleração, se é A de V, A de T ou A de S. Aí você usa uma dessas 3 estratégias aqui, tá bom? Obviamente, pessoal, muitas vezes a integração é difícil, tá? Não é para ficar perdendo tempo fazendo integral, porque integral não é curso de cálculo aqui, tá certo? Você pode entrar lá no site do Wolfram Alpha e resolver por lá. Por exemplo, no exemplo 1.4 tem essa integral aqui, ó, que é muito chata, né? Tem que fazer por substituição trigonométrica e vai dar a integral da secante. Muito chato isso aqui. Então, o que acontece? Você vai lá no site do Wolfram Alpha e coloca lá a integral de 1, né? 1 sobre raiz de x² menos isso aqui. E aí pronto, a resposta está aqui, tá? Aí você põe, aqui você tem uma subtração de log, pode ser log da divisão, tá? Pronto, acabou o exercício. Tá? Não precisa ficar sofrendo para fazer integral. Não é a ideia aqui. Lá em curso de cálculo você aprende a fazer integral, tá? Aqui não vamos perder tempo com isso. Vamos ver o exemplo 1 então. O carro mostrado na figura, que figura? Está aqui. Move-se segundo uma linha reta. Sim, porque nesse capítulo é só movimento retilíneo, né, nesse primeira aula. De forma que por um curto período de tempo, sua velocidade é dada por v igual 3t² mais 2t, em pés por segundo. Tá? T em segundos. Ele quer saber a posição e a aceleração para 3 segundos. Tá? E aí, ele deu que em t igual a 0, o S igual a 0. Tá? S0 é 0. E aqui o V0 também é 0. Ó. Ele deu o V, né? Se botar t igual a 0, dá 0. Bom, passo 1. Achar o referencial. O referencial é dado. Tá? Aqui, ó. Aqui é o S. O referencial está aqui. Tá? Se ele dá o V de t, o que você tem que fazer? Se você derivar, você acha o A de t. Se você integrar, você acha o S de t. Tá? Então é o que você tem que fazer, já que ele pediu a posição e a aceleração. Para achar a posição eu integro, para achar a aceleração eu derivo. Tá certo? Então, para achar a posição, eu tenho que ir lá que V igual a ds dt, e o V é isso aqui, é dado. Passo do dt para cá, t de um lado, s do outro, você integra dos dois lados. Em t igual a 0, s também é 0. Integral de ds é s, fica s menos 0 é s. Integral de 3t² vai ficar 3t ao cubo sobre 3, entre 0 e t, tá isso mesmo, né? 3t ao cubo sobre 3. Integral de 2t é 2t² sobre 2, né? E então você integrando isso aí, você vai ter, aqui na posição final, a posição inicial, né? Para quem não lembra disso, ou quem não viu, como é que faz uma integral definida? Você faz a primitiva que você achou aqui, menos a primitiva que você achou aqui. Então vai ficar S menos 0, que é S. A primitiva que você achou aqui em t, que é isso aqui. A primitiva que você achou em 0, dá 0 ao cubo mais 0 ao quadrado, que é 0. Então dá isso aqui mesmo. Então aqui é o S. Então a função S de t é essa aí, está dada. Tá certo? Aí você quer saber em 3 segundos, você põe 3 aí que vai dar 36 pés. Tá? Como é que eu acho a aceleração? Se eu tenho a velocidade, eu derivo e acho a aceleração. Tá certo? A dv dt. Derivo isso aqui em relação a t, vai ficar 6t mais 2.
coloca 3 segundos, vai dar 20, né? 20 pés por segundo quadrado, tá? Essa é a minha resposta. Aqui está a resposta da velocidade, da posição e a resposta da aceleração. Então, pessoal, é tudo assim, né? Você integra, coloca aqui a barrinha com a posição inicial, a posição final, pega a primitiva no final, menos a primitiva no inicial. Esse é o chamado teorema fundamental do cálculo, e aí resolveu, tá bom? Esse aqui, exemplo 1.2. Um pequeno projétil é lançado verticalmente para baixo, é uma bala, né? Em um fluido com uma velocidade inicial de 60 metros por segundo. Devido à resistência do fluido, o projétil sofre uma desaceleração, que pode ser representada por A igual menos 0,4 V quadrado. Não, V ao cubo. É isso? Espera aí que eu estou vendo direito. V ao cubo, tá? Onde esse V é em metros por segundo. Quer saber a velocidade e a posição após 4 segundos, tá? Pessoal, isso é muito comum em laboratório de balística, né? Você apreende um revólver, você quer saber se aquele revólver disparou uma bala que matou alguém. Você vai lá e dá um tiro com o revólver, pega a bala e compara as ranhuras da bala da vítima com a bala do revólver. Se bater a ranhura, é porque é o revólver utilizado no crime, né? Porque cada revólver tem uma ranhura, um padrão de ranhura distinto do outro revólver, né? E como é que o cara faz para dar um tiro com a bala? Ele vai lá no tanque de água e dispara contra o tanque de água, bota o fone de ouvido, né? Recolhe a bala e faz o exame, tá? Então você veja bem aqui, o referencial já é dado e a aceleração depende de V. Então se você for lá naquela página das estratégias, você vai ver que a aceleração de V, você pode usar A igual a dV dt, ou você pode usar VdV igual a AdS, tá? Mas se você usar VdV igual a AdS, não vai aparecer o tempo. Ele quer saber após 4 segundos. Então não vou usar essa estratégia. Se ele falasse assim, calcule a velocidade da bala após ela percorrer 1 metro. Opa, aí sim, você usa VdV igual a AdS. Mas aqui ele percorreu após 4 segundos, então é o tempo. Tem que usar então A igual a dV dt, tá? Bom, A igual a dV dt, e esse A vale menos 0,4 V ao cubo. O que eu passo? Passo esse cara aqui dividindo para cá e o dt para lá. Aí fica V de um lado e T do outro. Integra dos dois lados, tá? Cuidado! Quando T é igual a zero, V não é zero. Quando T é igual a zero, V é 60. Tá? Porque foi na hora que disparou a bala, V inicial. No final ela vai parar, né? Por causa do atrito com a água. Integra dos dois lados. Integral de dt é T. T menos zero. E aqui, ó, integral de se 1 sobre menos 0,4 vai para lá. Integral de V a menos 3. Vai ficar V a menos 2 sobre menos 2. Aqui está o menos 2. V a menos 2 fica 1 sobre V quadrado. E coloca V e depois troca o V por 60. Tá certo? Aí se passa esse cara, aqui dá 0,8. Vai ficar 1 sobre V quadrado menos 1 sobre 60 quadrado igual a T. E aí você isola o V. Passa o 0,8 para lá. Passa esse cara para lá. Inverte a função e extrai a raiz. Tá certo? Ou então você extrai a raiz já. E sem inverter a função. Aí você tem que colocar B a menos meio, que você que sabe. Tá? Bom, se você deixar assim, quando o T for 4 segundos, você põe 4 aqui, faz a conta e vai dar 0,559 metros por segundo. Repare então que depois de 4 segundos a bala está bem lenta já, né? Meio metro por segundo só. Tá? Então ela começa com 60, depois de 4 segundos já brecou bem. Aí você fala assim, quanto que ela percorreu aí, né? Quantos metros ela percorreu? Então você vai, tenho aqui o V de T, vou integrar isso aqui, né? Integral de V de T vai ser
Não, aqui é v de t, a integral de v de t. Repara que aqui você obteve o t de v. Ó, t que depende de v. Aí você inverte para achar o v de t. Aqui é o v que depende de t. Tá? Aí eu gosto ds igual, v igual ds dt, passo o dt para lá e integro. Tá certo? Então v igual ds dt e o v é isso aqui. Passo o dt para cá, fica t de um lado, s do outro, integro. Tá? Então, a integral de ds é s. Quando t é zero, S0 é zero, né? Porque está no começo da superfície do líquido. Integra isso aqui. Tá? Se você achar que isso aqui é muito complicado de integrar, faz no Wolfram Alpha, tá? Mas aqui não é difícil não, porque isso aqui é uma raiz, né, que está embaixo, tá certo? Aí você chama isso aqui de U, né? Integral de U a menos meio é U elevado a meio, né? Aí tem a derivada disso aqui que é 0,8, vai para fora e tal. U elevado a menos meio é U elevado a meio sobre meio, vai aparecer um 2 aqui. E aqui está o S de t, pronto, de 0 a t. Só que veja bem, olha que interessante, cuidado com isso aí, hein, pessoal. Sempre é de 0 a t, aí você fala assim, em 0 é 0, mas nesse caso aqui em 0 não é 0, pessoal. Ó, cuidado, hein. Ó, quando você colocar aqui 0 no t, isso aqui não é 0, tá? Então S vai dar uma função aqui, ó, que tem um S0 aqui, ó. Tá? Então, quando você botar aqui t igual a 4 segundos, você vai ter então quanto que ele percorreu. Ele percorreu 4,43 metros, tá certo? Então aqui, pessoal, só você montar a equação e agora você resolve aí, né? Isso aqui é só rodar a maquininha do cálculo e resolver, tá bom? Olha aqui esse aqui, ó. Durante um teste, um foguete movimenta-se para cima a 75 metros por segundo. Tá aqui. Quando atingir a altura de 40 metros, o motor para. Então é o chamado lançamento vertical, né? Então ele sobe por inércia, mas como tem aceleração para baixo, uma hora ele para e ele depois cai. Tá certo? Ele quer saber o seguinte: determine a altura máxima que ele atinge e sua velocidade no instante que tocar o solo. Tá? E aí então, pessoal, repara que não foi dado nada aqui da função da aceleração, porque então isso aqui é um movimento, é um MRUV. Ó, despreze o efeito da resistência do ar. É um movimento de lançamento vertical. Tá? Várias equações do MRUV. E, mais do que isso, né, você pode usar a mesma equação para o movimento inteiro. Tá? Aqui você tem, o referencial já está dado, está no chão. Então ele aponta para cima. Então a aceleração G é negativa. Aqui tem uma posição inicial, 40, o V inicial, 75, tá certo? Só botar na equação do MRUV, tá certo? Então você vai colocar lá no Torricelli para achar a altura máxima. O que acontece na altura máxima? Lá no ponto de altura máxima, que eu vou chamar de ponto B, é quando ele inverte o sentido de movimento. Então nesse instante que ele inverte o movimento, a velocidade é zero, tá certo? Aqui é o inicial, 75, que a aceleração é negativa, e a posição da altura que você quer saber, ele partiu de 40. Tá? Esse aqui é negativo, passa para lá, fica positivo, faz a conta, e você vai ter que o SB dá 327 metros. Essa vai ser a altura máxima que ele vai chegar. Certo? Depois, quando toca o solo, o que você faz? Pode usar a mesma equação. Pode usar do ponto lá que saiu até tocar o solo, eu vou chamar de C. Tá? Então, quando tocar o solo, eu vou ter um VC. Eu não sei quanto que é o VC. Se ele partiu de A, lá é 75. A aceleração é negativa. Quando tocar o solo, a posição é zero, né? Porque o referencial não está no solo, a posição é zero. E SA é 40, é a posição inicial. Faz a conta aqui e extrai a raiz. Quando você extrai a raiz, pode ser mais ou menos.
eu escolho menos. Por quê? Porque quando ele está caindo para baixo, lá quando toca o Sol, ele está indo descendo, né? Está contra o referencial. E aí então está descendo, está contra o referencial, então é negativo, tá certo? Então a velocidade vai ser 80,1 metros por segundo quando tocar o solo. Isso é um problema de cinemática do MRUV, pessoal. Esse tipo de problema é do ensino médio, tá certo? Esse aqui já é um problema diferente, né? Olha, uma partícula metálica sofre a influência de um campo magnético quando atravessa de cima para baixo um fluido contido entre duas placas A e B. Tá? Tem duas placas A e B, tem um fluido aí, tá certo? Deve ser por campo elétrico, não sei, partícula carregada, você está em movimento aí, tá? A partícula sai daqui do ponto C, né? Vou ver que ele está paradinho aqui, você liga o campo elétrico, aí ele começa a andar para baixo, por exemplo. E aí, a aceleração é 4s, metros por segundo quadrado. 4s. Determine a velocidade da partícula quando ela tocar a placa B, não tocar aqui, tá? E o tempo que demorou para fazer esse movimento, tá? Bom, se você olhar o desenho, o referencial já está dado. Então, aqui ó, na placa A é a origem, é 0, aponta para baixo. Aqui onde está a bolinha sendo início, é 100 milímetros, então 0,1 é a posição inicial. Tá? Pela parte do repouso, V0 é 0. A posição final, o S é igual a 200 milímetros, ou 0,2. Tá? E a aceleração? Aceleração constante? Não. A aceleração é 4s. À medida que eu vou aumentando o S, a aceleração aumenta. Aumenta o S, a aceleração aumenta. Tá certo? Por exemplo, aqui na placa de cima, o S é igual a 0. Se a bolinha estivesse lá em cima, ela não ia sair de lá. Porque se é 4S, 4 vezes 0, 0, a aceleração é 0, V0 é 0, ela fica presa aqui. Tá? Mas ela já estava aqui no meio, quando começou o movimento. Então ela vai descer. Tá? Então, pessoal, é dado A de S. Então é o caso 3 lá, dos 3 casos, é o terceiro caso. Tem que usar então VDV igual a ADS. Tá certo? Então VDV igual a ADS, tá certo? Então esse A de S é 4S. Integral dos dois lados, né? 4S ds. Integral de VDV é V quadrado sobre 2. Integral de 4S ds é 4S quadrado sobre 2, que é 2S quadrado. Entre, né? Entre 0, porque quando t é igual a 0, S é igual a 0,1, cuidado, hein? E o V é 0. Num tempo t qualquer, o S é um S qualquer e o V é um V qualquer. Então, eu vou ter então 1 meio aqui de V quadrado, entre 0 e V é meio de V quadrado. 4 sobre 2 é 2, S quadrado entre S e 0,1, então vai ficar assim, ó, 2S quadrado menos, né, porque é a primitiva em cima, menos a primitiva embaixo. 2S quadrado menos 2 vezes 0,1 quadrado. Tá? Então, V, passo 2 multiplicando, aqui é quadrado, extrai a raiz, fica S quadrado menos 0,01, que é 0,1 ao quadrado. Tá? Esse é o V de S. Tá? Quando o S for 200 milímetros, que é 0,2, você bota aqui, e aí você coloca, põe aqui, faz a conta, e você vai achar que é 0,346 metros por segundo. Ou 346 milímetros por segundo. Esses problemas que tem o A de S, pessoal, quando pede o tempo, é muito difícil, tá? Acho que os mais difíceis são esses aí, tá? Por quê? Você vai ter que pegar esse V de S e colocar lá em dt, V igual a ds dt. Então dt é igual a ds sobre V de S. Vai ficar então assim. T igual, V igual a ds, ds igual a V dt. Mas o V depende de S, ó. Tem que passar ele dividindo. Tá? Porque tem que ficar S de um lado e T do outro. Então,
O que acontece? Aqui vai ficar, esse 2dt fica lá e passa-se parênteses dividindo. Essa integral aqui não é fácil. Tá? O que você faz? Coloca lá no Wolfram alpha e pega a primitiva. Achou a primitiva? Você faz a primitiva em cima menos a primitiva embaixo. Tá certo? Então você vai trocar isso aqui tudo por S, que é isso mesmo. Trocar isso aqui tudo por 0,1. No S aqui, né? 0,1 aqui, 0,1. Aqui vai dar 0, né? Vai ficar ln de 0,1. Tá? Aí você faz a conta, que é isso aqui, dá 2t. E aí você vai e acha o t. Quando o S for 200 milímetros, será 2 metros, você bota aqui e acha o t, que vale 0,658 segundos. Então ele pediu, quando batesse na placa, ele pediu a velocidade e o tempo. Está aqui a velocidade e o tempo. Tá? Beleza? Esse aqui é um problema difícil, esse aqui. Tá? Essa integral aqui tem que fazer no Wolfram alpha, né? Isso aqui está uma substituição trigonométrica horrorosa. Né? Tá? Exemplo 1.5. Uma partícula se move uma trajetória horizontal, com a velocidade expressa por v igual a 3t² menos 6t. Acho que é igual àquela do primeiro exercício. Não, ficou diferente, é diferente. Onde t é o tempo expresso em segundos. Estando inicialmente localizada na origem, então S0 é 0, determine a distância percorrida em 3,5 segundos. Ixi, ele pediu a distância percorrida, hein? Distância percorrida. E suas velocidade média e instantânea. Não, velocidade média e média de percurso. Ixi, durante esse intervalo de tempo. Bom, o V médio é moleza. É posição final menos posição inicial, dividido por 3,5. Né? Agora, a média de percurso, a gente vai ter que dar uma pensada. Bom, primeira coisa, ele não deu referencial. Então, eu vou fazer um referencial apontando para lá. Tá certo? E parte da origem. Tá? Aí, esses problemas que pedem a distância, eu preciso analisar a função velocidade. Tá? Onde ela troca de sinal? Pode trocar o sinal uma vez, então tem que somar 2 trechos em módulo. Pode trocar de sinal 2 vezes, tem que somar os 3 trechos em módulo. Nesse caso é uma parábola, né? Essa parábola aqui, as raízes são 0 e 2. O vértice vale 1 segundo. Aí você tem, se quiser, você pode, se você quiser, é interessante, fazer um gráfico da velocidade, que você percebe. De 0 até 2 segundos, ela é negativa. Acima de 2 segundos, ela é positiva. Então eu tenho 2 trechos. Esse primeiro trecho, calculo o ΔS aqui, de 0 a 2 segundos, e pego o módulo. Segundo trecho, de 2 até onde ele quiser. Ele quer em 3,5, né? De 2 até 3,5 e calculo o ΔS. Soma os dois, a distância percorrida. Tá? Ou seja, você tem que somar os ΔS nas partes que trocam de sinal a velocidade. Tem que saber os tempos, né? Então ele troca de sinal, começa em 0, troca de sinal em 2, então você quer de 0 a 2. Depois de 2 até o próximo, que é 3,5, esse aqui. Aqui não precisa, nesse caso, né? Então, vamos fazer a integração de V. Então, ds igual a VDT, coloca lá, coloca o limite, né? Integral de dt de um lado, t de um lado, s do outro, integral dos dois lados. Quando t é igual a 0, s é 0, um t qualquer é um s qualquer. Tá certo? Integral de ds é s, integral de t quadrado até o cubo sobre 3, integral de t quadrado sobre 2. Coloca lá. Eu vou ter então t ao cubo menos 3t quadrado. Então quais são os trechos? É de 0 até 2 e de 2 até 3,5. Tá certo? De 0 até 2 e de 2 até 3,5. De 0 até 2 andou menos 4. Então eu pego o módulo, dá 4. E de 0 até 3,5 andou 6,125.
Então o que acontece? Ele sai do zero com V negativo, vai até 4, até menos 4, depois ele volta até 6,25, tá certo? Então, fazendo essa conta que ele sai, anda 4, para, de volta até 6,25. Então quanto que ele andou? Ele andou 4 para ir para trás, mais 4 para voltar, e mais 6,25 aqui, total de 14,125. Essa é a distância percorrida. Tá certo? Beleza? Se você colocasse também aqui os limites, né? 0, 2 e 3,5, né? Somasse as distâncias, daria 14,125. Bom, agora, a velocidade. Média é só S final menos S inicial sobre 3,5. S final é isso, S inicial é 0, divide por 3,5, dá isso aqui. Agora, o V médio de percurso, aí você tem que pegar tudo que ele andou, que são os 14 metros, e dividir por 3,5. É bem maior, tá vendo? Aqui reflete tudo que você andou. Aqui é só o valor médio, tá? Você pode pegar o limite extremo, né? Sai de um ponto, anda pra caramba e volta no mesmo ponto. V médio é 0. Mas o V médio de percurso não for 0. Tá certo? Então, justamente porque essas coisas são diferentes, é que você aprende a usar a velocidade em todos os instantes. Tá certo? Em todos os instantes. E aí você tem as funções, aí você vai ter a velocidade instantânea, a posição instantânea. Tá certo? Então essas coisas acabam sendo diferentes, tá? Aí você vai ter a posição e a velocidade em cada instante, aí você vai ter a descrição completa do movimento, não vai ter mais essa ambiguidade. Por isso que a gente usa sempre V instantâneo, aceleração instantânea e tudo em derivadas, tá bom? Bom pessoal, é isso, a primeira aula, vocês agora têm que fazer os exercícios, tá? Tem a primeira lista lá, boa sorte!